Um cara está na fila do caixa do supermercado quando uma morena escultural lhe acena com a mão e lhe lança um sorriso daqueles. Ele deixa por momentos o carrinho das compras na fila, dirige-se à morena e diz quase sussurrando: "Desculpe, será que nos conhecemos?" E ela responde com aquele sorriso: "Pode ser que eu esteja enganada, mas eu acho que o senhor é o pai de uma das minhas crianças." O cara põe-se de imediato a vasculhar na memória e pensa a única vez em que foi infiel a sua esposa. Pergunta baixinho para a morenaça: "Não me diga que você é aquela stripper que eu fiz amor em cima da mesa de bilhar, naquela suruba com os meus amigos, completamente bêbado, enquanto uma das suas amigas me flagelava com uma toalha molhada, enquanto uma outra ficava batendo na minha bunda?" Nisso a morena respondeu toda constrangida: "Bem assim, não, né? Eu sou a nova professora do seu filho." Na loja de animais tinha um papagaio poliglota à venda por R$2.000. Um dia um homem se interessou e perguntou como funcionava. O dono da loja respondeu: "Você levanta a asa direita, ele fala francês. A esquerda, ele fala alemão. A perna direita, ele fala italiano. E a esquerda, ele fala português." O cara ficou abismado e perguntou: "E se eu levantar as duas pernas?" Isso o papagaio respondeu: "Crupac, aí eu caio, né, imbecil?" Na fazenda, uma menininha estava no quintal dando milho para as galinhas quando entrou em casa e percebeu que tinha perdido o anel. Abriu o maior berreiro e o pai foi logo acudir. "Não se preocupe, querida." Foi pro quintal e foi pegando as galinhas uma a uma para examinar para ver se a joia estava dentro da cloaca das galinhas. Uma por uma, todas as galinhas foram violentadas sem nenhum resultado. Desconsolado, quando resolveu bater em retirada, avistou o papagaio em cima do puleiro. "Vem cá, papagaio!" gritou ele, erguendo o dedo acinzentado. Nisso o papagaio saiu correndo e berrando: "Pera lá! Comigo é no raio-x!" Um belo dia o papagaio cantava: "Chuva no teto, vento no portão, e eu aqui nessa solidão." Seu dono ouviu e disse: "Vou botar você dentro do vaso." E depenou ele e jogou dentro do vaso. No mesmo dia aconteceu uma festa em sua casa e o homem foi no banheiro, quando o papagaio falou: "Mijo no teto, vento no portão, e eu aqui com esse toletão." Um cara odiava o gato da sua esposa e resolveu dar um fim no coitado. Colocou o bichinho dentro de um saco, jogou no porta-mala do carro e abandona a 20 quadras da sua casa. Quando ele retorna, lá está o gato em frente ao portão. Nervoso, ele repete a operação e abandona o bichinho a 40 quadras da sua casa. Quando retorna novamente, encontra o gato em frente ao portão. Mais nervoso ainda, ele pega o gato, anda 10 quadras para a direita, 20 para a esquerda, 30 para baixo e diz: "Agora eu quero ver." 5 minutos depois, ele liga para a esposa: "Querida, o gato tá por aí?" "Está sim, ele está chegando." "Por quê, querido?" "Coloca esse filho de uma mãe na linha porque eu me perdi." O dono de uma pequena granja estava cansado da história do papagaio ir lá todas as noites ao galinheiro e traçar as galinhas, e resolveu lhe pregar uma peça. Colocou um fio elétrico desencapado sobre a porta. Naquela noite, quando o papagaio ia entrando no galinheiro, pisou no fio e soltou um grito: "Uai! Se isso tudo for emoção, hoje eu vou pegar até o galo!" A mulher e seus homens insinuantes. O médico: "Tire a roupa." O psicanalista: "Agora deite-se e relaxe." O farmacêutico: "Dói a cabeça?" O dentista: "Abra um pouco mais." O decorador: "Quando estiver dentro, tenho certeza que você vai adorar." O professor de culinária: "Isso assim, mexe mais um pouco." O padeiro: "Sim, está quentinho, como a senhora gosta." O feirante: "Gostoso, não é? Pode experimentar outra vez." O marido: "Hoje outra vez? Assim não tem quem aguente não." Logo depois de se mudar, Joãozinho liga pro seu avô e disse: "Vovô, o senhor sabia que a gente já tá na casa nova?" Aí o avô pegou e disse assim: "É mesmo, né? Mas vocês estão gostando, meu filho?" "Sabe que é mais barato, vovô? Eu tenho um quarto só pra mim, a minha irmã tem um quarto só pra ela, só o coitado do papai que tem que continuar dormindo com a mamãe." Na escola, o professor fala no telefone: "O senhor tá me dizendo que Joãozinho tá gripado e não pode vir na aula?" "Exatamente", respondeu uma voz bem grossa do outro lado da linha. Aí o professor pegou e disse: "E quem é que está falando?" Aí a voz pegou e disse assim: "É o meu pai."
Joãozinho não tinha feito o dever de casa e a mãe dele pergunta: Joãozinho, por que você não fez o dever de casa, hein, menino? Aí ele pegou e disse: oxe, mãe, agora a gente não tá morando, né, num apartamento. Na aula de matemática, a professora chegou para Joãozinho e disse: Joãozinho... Aí ele disse: pode perguntar, professora. Aí a professora disse: se você tivesse 30 reais no bolso e 70 no outro, o que teria? Aí ele pegou e disse: com certeza era a calça de outra pessoa, professora, que eu tô lisinho. Joãozinho vai na farmácia, chega lá e diz assim: seu Joaquim, me deu uma caixa de supositório. Distraído, o menino olhando as coisas que tinha lá nas prateleiras, já ia saindo sem pagar. Quando ele ia saindo, aí o farmacêutico pegou e disse: é pra botar na conta de sua mãe, é, menino? Aí ele olhou pra trás e disse: não, é pra botar na bunda de painho. Um sujeito volta de um safari e comenta as suas aventuras com um amigo. Rapaz, eu estava no meio da selva, quando de repente eu ouço um barulho. Olho pra trás e vejo um leão enorme lambendo seus beiços. Ele começa a vir em minha direção e eu correr. O leão vem logo atrás de mim. Quando eu sinto o bafo dele na minha nuca, ele escorrega. Eu aproveito a me distanciar. O leão se levanta e continua a me perseguir. Novamente, quando eu sinto o seu bafo, ele escorrega. Nisso eu vejo uma casinha. Quando eu estou indo pra lá, sinto que o leão está quase me alcançando. Ele escorrega novamente e eu consigo entrar dentro de casa. Rapaz, cara, que loucura! Eu teria me emborrado todo. E você acha que o leão tava escorregando em quem, homem? A mudança foi toda colocada no caminhão, um desses de carroceria aberta, abarrotado de móveis e lá em cima de tudo a gaiola com um papagaio. A mudança devia estar mal arrumada e as ruas estavam muito esburacadas, que com um balanço a gaiola do papagaio caiu. Desceu todo mundo a acudir o papagaio e botar a gaiola lá em cima de novo. Daqui a pouco o pobre coitado despenca outra vez e mais uma. Aí o papagaio, já irritado no último tombo, virou-se para o dono e disse: faz o seguinte, me passa aí o endereço que eu vou a pé. O médico falava para a mulher que tinha sido mordida por um cão raivoso. Compreenda a gravidade da situação, minha senhora. E eu recomendo que a senhora faça uma lista dos seus últimos desejos. O médico entregou a ela um papel e um lápis e a mulher ficou escrevendo durante um bom tempo. Depois de alguns minutos, ela devolveu ao médico uma folha de papel onde estava escrito o nome de várias pessoas e falou: tome aqui, antes de morrer eu gostaria de morder essas pessoas. Três mulheres recém-mortas chegam ao céu e vão para a sala de triagem. O que é que a senhora fazia lá na terra? Pergunta São Pedro, a primeira da fila. Eu era professora. São Pedro se vira para o seu assistente e ordena: dê para ela a chave da sabedoria. E voltando-se para a segunda: e a senhora, o que fazia na terra? Eu era advogada. Dê para ela a chave do direito. E a senhora, o que fazia na terra? Eu fazia striptease. Dê para ela a chave do meu quarto. O professor chamou a aluna mais gostosa da classe e perguntou: Rosana, me diga, qual é o elemento que tem a fórmula química H2SO4? A garota colocou o dedinho na boca, pensou e disse: ai, professor, tá aqui na pontinha da língua. E o professor gritou pra ela: porra, então cuspa logo que isso é ácido sulfúrico, menina. O policial do 190 atendeu o telefone e foi anotando o pedido de socorro. Pelo amor de Deus, mande alguém urgente, entrou um gato aqui em casa. Mas como assim, minha senhora, um gato? Sim, um gato, é uma emergência. A senhora está usando algum tipo de código? Não, é um gato mesmo, uma tragédia, venham logo. Mas quem é que tá falando? É o papagaio, diabo! Era uma vez um pardal que se recusou da vida rotineira da cidade grande e resolveu sair em busca de novas aventuras. Voou para uma grande região extremamente fria, ficando gelado até não poder mais voar e cair estatelado na neve. O urso viu ele naquela situação, resolveu ajudá-lo e cagou em cima dele. Ao sentir-se quente e confortável, o pardal começou a cantar. Nisso, um pinguim ouviu o seu canto, foi até lá, retirou ele da merda e comeu ele. Moral da história: primeiro, nem sempre quem caga em cima de você é seu inimigo. Segundo, nem sempre aquele que lhe tira da merda é seu amigo. Terceiro, se você estiver na merda, não cante.
Em um barco tinha um pirangueiro, um advogado e uma professora. O advogado pergunta ao pirangueiro: você sabe ler? E o pirangueiro respondeu: não. Você acabou de perder metade da sua vida. Passado um tempo, a professora pergunta ao pirangueiro: você sabe escrever? E o pirangueiro responde: não. Você acabou de perder metade da sua vida. Passou mais um tempo, lá no meio do rio, o barco começou a afundar. E o pirangueiro pergunta: vocês dois sabem nadar? E os dois responderam: não, socorro! E o pirangueiro disse: então vocês acabaram de perder a vida toda. Três franguinhos revoltados resolveram fugir de casa. Pegaram seus respectivos violões e foram cantar em outra freguesia. Quando já estavam bem longe de casa, um deles comentou: peraí, como é que estamos voando há várias horas se frango não voa? E despencou lá de cima. É mesmo! Falou o segundo pouco antes de se esborrachar no chão. Mas o terceiro continuou voando alegremente. Sabe por quê? Porque ele era um frango a passarinho. Numa época de vacas magras, o cara decide vender o seu único pertence, um jumento. O primeiro interessado era o dono do bar da região. Moço, o senhor quer me comprar esse jumento? Então o dono do bar lhe responde: quanto é que você quer por essa porcaria aí? O cara então responde sem perder o rebolado: eu quero 20 real. O dono do bar, que não era nem trouxa nem nada, falou: calma rapaz, vamos negociar. Que tal uma dose, hein? Bebida vai, bebida vem. O dono do bar fala: então rapaz, qual é o preço do jumento agora? Ah, eu faço pro senhor por 10 real. Então o dono do bar convida o vendedor de jumento para tomar mais algumas doses. Então ele pergunta novamente: e agora, quanto é que você quer pelo jumento? Ah, agora eu não quero vender mais não. Eu queria o jumento para encher a cara, mas agora eu não preciso mais não. Durante o jantar, Joãozinho conversando com sua mãe disse: mamãe, por que o papai é careca, hein? Aí ela pegou e disse: oxe, meu filho, é porque ele tem muitas coisas para pensar e é muito inteligente. Aí ele olhou assim e disse: mas mamãe, e por que você tem tanto cabelo, hein? Aí ela pegou e disse: cala a boca e come logo o diabo dessa sopa, menino rei. Joãozinho chegou pra sua professora e disse: professora, um menino como eu pode ter filho? Pode. Aí a professora pegou e disse: claro que não, né, Joãozinho? Você só tem 10 anos. Aí ele pegou e disse: e uma menina que nem Mariazinha pode ter filho? Aí a professora disse: também não, meu amor, ela só tem 9 anos. Aí Joãozinho olhou pra Mariazinha e disse: eu não disse que não tinha perigo? A professora chegou pra Joãozinho e disse: filho da peste, vem cá, me responde isso aqui. Na frase, eu procuro um homem fiel, qual é o tempo, hein? Aí Joãozinho pegou e respondeu: professora, é tempo perdido. O casal comprou um papagaio durante a lua de mel, que foi deixado no quarto do hotel. Evidentemente, o papagaio não poderia deixar de fazer os comentários sobre a performance dos noivos na cama. Chega uma hora em que o marido não aguenta mais, pega uma toalha no banheiro, joga por cima da gaiola e avisa: ou você fica quieto aí, ou eu te mando amanhã para o zoológico. Na manhã seguinte, eles arrumam as malas para voltar para casa. A mala maior, repleta de bugigangas que compraram na viagem, não consegue fechar. E o noivo diz: querida, você fica por cima e eu tento. Vamos ver se dá certo. Não deu certo, talvez fosse necessário um pouco mais de peso. E o noivo então diz: querida, agora eu fico por cima e você me ajuda. Também não deu certo. Ele então diz: agora vamos sentar os dois em cima. Nesse ponto o papagaio não aguenta e exclama: opa, tô pouco me lixando pro zoológico, mas isso eu quero ver. Um ladrão avança em silêncio pela casa. Jesus está lhe vendo! O ladrão se detém apavorado, olha ao redor em desespero. Num canto escuro vê uma gaiola com um papagaio dentro e pergunta à ave: foi você quem disse que Jesus está me vendo? E o papagaio respondeu: foi! E qual é o seu nome? Moisés! Que nome ridículo para um papagaio! Quem foi o idiota que pôs esse nome em você? O mesmo idiota que pôs o nome de Jesus no Rottweiler! Nervoso com a turbulência, o sujeito todo educado pede pela 5ª vez para a aeromoça lhe trazer um uísque, mas ela continua fingindo que não ouve. Sentado ao seu lado, o papagaio comenta: você está sendo gentil demais com a moça. Mulher gosta de ser maltratada. Quer ver só? E assim que a aeromoça passa pelo corredor, o papagaio grita: oh, sua filha da mãe, me traz um copo de uísque com bastante gelo. 2 minutos depois ele é atendido. Viu como funciona? O sujeito torna a fazer o pedido educadamente e nada. 10 minutos depois o papagaio de novo: ei, sua vagabunda, não tá vendo que meu copo tá vazio?
vazio! Traz lá mais uma dose de uísque, piranha! 1 minuto depois, o copo do papagaio estava cheio novamente. Aí o sujeito perde a paciência. Escuta aqui, sua piranha! Traz uma dose de uísque pra mim também! 2 minutos depois, a aeromoça volta acompanhada de 2 segurança que o pegam pelo colarinho, abre a porta do avião e o atiram a 2.000 metros de altura. Antes de cair, ele ainda ouve o papagaio comentar: Curupaco! Pra alguém que não voa, ele é muito folgado, né não? Era uma vez um papagaio que não tinha pernas e que se pendurava na gaiola pelo seu órgão. Ele estava sendo vendido numa feira de animais e o moço viu pendurado na gaiola e achou interessante. Ainda mais que o papagaio falava de tudo. O moço então resolveu comprá-lo. Até que um dia o moço saiu e só voltou à noite. Perguntou ele ao papagaio se aconteceu algo interessante naquele dia. E o papagaio respondeu: Bem, hoje um carteiro veio entregar uma carta pra você e sua esposa atendeu a porta só de sutiã. E o que aconteceu? Perguntou o homem todo preocupado. O carteiro levou ela para o sofá e tirou a roupa dela com os dentes. E depois? Ele se deitou por cima dela. E aí, o que foi que houve? Ah, rapaz, aí numa hora dessa eu não aguentei não e caí da gaiola, não vi mais nada. Uma mulher entra numa loja de pássaros e pergunta ao dono: Você tem papagaio que fale? Não, papagaio nós não tem não. Mas a senhora pode levar esse pica-pau. Bem, e o pica-pau fala? Falar ele não fala não, mas ele conhece o código Morse. Um papagaio estava dando umas voltas e surpreende-se com um velho amigo, também papagaio, só que agora estava todo enviadado. O que é isso, cara? Grita ele bravo. O que foi, Lourinho? Nunca viu não, é? É você mesmo, Zé? Zé não, agora meu nome é Josefa, muito prazer. Sai pra lá, Zé, tá louco? Usando batom no bico, com a mancha nas penas, tingido de louro? Fiz luzes, gostou? Você tá horrível, cara. Fica aí rebolando, falando com essa voz fina, desmunhecando a asa. Posso saber o que aconteceu com você? Ah, é muito simples, cansei desse negócio de ficar dando só o pé. Na aula de ciência, a professora diz: Anotem a lição de casa, crianças. Vocês vão ter que pesquisar o habitat natural das 70 espécies de animais que estão na página 23. Vocês também vão ter que dizer o país de origem de cada animal, quais são seus predadores, suas presas, seus costumes e fazer uma redação sobre cada um. Falando em animais, Martinha, o que dão as ovelhas? Não, professora. Muito bem. Pedrinho, o que dão as galinhas? Ovo, professora. Parabéns. Joãozinho, que dão as vacas? Lição de casa, professora. O professor de ciências naturais resolve fazer uma prova oral e chama a aluna. Existe uma parte do corpo do homem que pode se dilatar até 7 vezes o seu tamanho. Qual é essa parte? Ah, eu não posso dizer não, professor. Responde a aluna envergonhada. Por não responder, leva 0. A resposta certa é pupila. E a julgar pela sua resposta, a senhorita tem muita imaginação. Com certeza não tardará a ter uma grande decepção. A professora chegou pra Joãozinho e disse: Quantos pulmões nós temos, Joãozinho? Aí ele pegou e disse: 4. 4, Joãozinho? Aí ele disse: Sim. Sai da sala, seu burro. O menino ainda teve coragem de falar: Professora, você perguntou quantos pulmões nós temos. Nós dois tem 4. Porque nós é um termo usado pra 2 pessoas. Um professor está trabalhando em seu escritório durante o horário de funcionamento. Falta apenas uma semana para a prova final. Então uma das suas alunas entra. Ele vê que ela está de saia curta, um top decotado. Após entrar, ela tranca a porta. Rapidamente ela se senta e se inclina sobre a mesa dizendo: Ai, professor, eu preciso tanto passar nessa prova. Se eu passar nessa prova, eu vou passar de ano. Então eu realmente preciso da sua ajuda. É muito importante para mim. Quer dizer, eu faria qualquer coisa para passar nessa prova. Então ela estende a mão e toca levemente a mão do professor. O professor levanta uma sobrancelha, olha para a porta fechada, limpa a garganta e se inclina. Qualquer coisa, professor. Então ele toma uma respiração profunda e em seguida pergunta: Será que você poderia estudar? Um sujeito muito esquisito vai ao psiquiatra. Doutor, meu problema é que eu tô me sentindo como se eu fosse um gato. E há quanto tempo você está pensando nisso? Ah, desde que eu era um filhotinho.
Por causa de sua preguiça de estudar, a professora estava sempre gritando com Tenóbio: "Você me deixa louca, Tenóbio! Você não tem jeito!" Um dia a mãe de Tenóbio foi até a escola para verificar como seu filho estava indo. A professora disse honestamente para a mãe que seu filho era um desastre. Tinha notas muito baixas e que nunca viu um menino tão estúpido em toda a sua vida profissional ensinando crianças. A mãe ficou tão chocada com essa sincera conversa que ela tirou seu filho da escola. Saiu do interior e mudou-se para São Paulo. 25 anos depois, essa mesma professora foi diagnosticada com uma grave enfermidade no coração, quase incurável. Todos os médicos da sua região indicaram a ela que ela necessitava de uma cirurgia no coração, mas que esse tipo de operação somente um médico em São Paulo era capaz de fazer. Deixada sem otimismo, a professora decidiu tentar a sua última esperança. Ela foi para São Paulo e num hospital de lá realizou com sucesso a tal operação. Quando ela abriu os olhos voltando da cirurgia, ela viu um belo e jovem médico à sua frente sorrindo para ela. Ela queria agradecer a ele, mas não podia falar. Sua face se tornou azul. Ela levantou sua mão, tentou gritar sem conseguir e rapidamente ela morreu. O médico ficou chocado, tentando entender o que aconteceu de errado. Então ele olhou para o lado e viu o maldito faxineiro Tenóbio, que trabalhava no hospital. Desligou os equipamentos da tomada do quarto para ligar um aspirador de pó para limpar o corredor. E você aí pensando que Tenóbio tinha se tornado um cirurgião cardiovascular, hein? Não estudo não pra tu ver. O galo olha pra galinha e diz: "Giselda, estou desconfiado daquela sua amizade com o papagaio." "Relaxa, amor, eu e o loiro somos só bons amigos." "Ah, é?" disse o galo aumentando o tom de voz. "Após se aparecer mais um ovo verde aqui, você vai virar um frango." Joãozinho vai com seu amigo ao médico, chega lá, o médico pergunta: "O que é que vocês querem aqui?" Aí o amigo de Joãozinho diz: "Doutor, eu quero engolir uma bolinha de gude." Aí o doutor olha pra Joãozinho e diz: "E você, o que é que você faz aqui?" Aí Joãozinho respondeu: "Eu só tô aqui esperando que a bolinha é minha." Um menino de 5 anos queria ganhar R$100 e rezou durante 2 semanas para Deus. Como nada acontecia, ele resolveu mandar uma carta para o Todo-Poderoso com o seu pedido. O correio recebeu uma carta endereçada para Deus Brasil. Resolveram mandá-la para o Lula. Lula ficou muito comovido com o pedido do garoto e resolveu mandar uma nota de R$10 para o menino, porque achou que R$100 era muito dinheiro para uma criança tão pequena. O garotinho recebeu os R$10 e imediatamente notou que o endereço do remetente era Brasília, Distrito Federal. Pegou um papel e uma caneta, sentou-se para escrever uma carta de agradecimento. "Prezado Deus, muito obrigado por mandar o dinheiro que eu pedi. Contudo, eu pediria que da próxima vez o senhor mandasse o dinheiro para o meu endereço, porque quando passa por Brasília, aqueles filhos de uma mãe ficam com 90% da gente." Os cientistas resolveram pesquisar por que as loiras são tão diferentes das morenas. Para isso, examinaram o cérebro das duas. No da morena encontraram muitos fios, ligações e neurônios. Quando examinaram o da loira, veio a surpresa. Só tinha uma linha, de uma ponta a outra da cabeça. Resolveram cortar para saber o que acontecia e não deu outra. As orelhas caíram. A loira foi comprar uma Coca-Cola e estava puxando a tampa da garrafa e o moço falou: "Não é pra puxar não, moço, é de torcer." Então a loira botou a garrafa no chão e começou a falar: "Vai, tampinha! Vai, tampinha! Vai, tampinha!" O namorado da loira tinha comprado um carro 0 km. Ela pegou o carro escondido e foi dar uma volta. Não deu outra. Na primeira esquina ela bateu num poste. Passou um cara e só pra tirar onda por ela ser loira, falou pra ela: "Não se preocupe não, quando o carro esfriar você assopra no escapamento que desamassa o carro de novo." Na avenida a loira ficou fazendo isso. Daqui a pouco passou uma outra loira, viu a cena e falou: "Mulher, pelo amor de Deus, você é muito burra, só podia ser loira mesmo. Você tá tentando desamassar o carro assoprando com o vidro aberto, mulher." Uma loira estava dirigindo sua Ferrari em alta velocidade quando é parada por uma policial, que também é loira. A policial pergunta: "Eu posso ver a sua carteira de motorista, senhora?" A loira começa a procurar na sua bolsa, fica cada vez mais estressada até que pergunta: "Como é que é essa carteira de motorista?" Aí a policial responde: "Olha, ela é retangular e tem a sua foto." Após muito procurar, a loira achou dentro da bolsa um espelho retangular. Dá uma olhada e entregou para a policial. A policial olha pro espelho e devolve pra loira e diz: "Tudo bem, tá liberada, mas por que você não me disse antes que era policial?"
A professora de português chegou na sala de aula pela manhã, cumprimentou os alunos e disse: hoje vamos ver a conjugação do verbo gostar. Joãozinho, me dê um exemplo. Aí Joãozinho disse: gosto de tu. Muito bem, Joãozinho. E decidiu dar um presente ao menino. Joãozinho, vamos a uma lanchonete. Eu vou pagar um refrigerante pra você. Qual que você quer? Então Joãozinho, com muita euforia, pegou e disse logo: Totatola. Duas loiras entram no estacionamento e depois no carro. Fomos roubadas, depenaram nosso carro, roubaram o rádio, roubaram o volante, nem o painel eles deixaram aqui. Chegou o vizinho do estacionamento e disse: com licença, vocês estão esperando chegar alguém? Aí as loiras disseram: ninguém, seu vigia. Certo, mas por que vocês estão sentados no banco de trás? Um dia uma loira ligou para um tal de Lucas. Quando ele atende o telefone, ela disse: oi, o seu Lucas está? É o próprio, minha filha, diga. Oi, seu próprio, você pode chamar o Lucas para mim? Uma loira chega em uma loja de eletrodomésticos e apontando pede: senhor, eu quero levar aquela televisão, qual é o preço? E o vendedor, muito jeitoso, respondeu: me desculpe, senhora, mas nós temos um regulamento aqui na loja que não podemos vender para loiras. Ela sai indignada, xingando a mãe do cara. No dia seguinte retorna à loja com os cabelos pintados de preto e óculos escuros: senhor, quero comprar aquela televisão. E teve a mesma resposta: me desculpe, senhora, mas o regulamento da loja não permite que nós vendemos para loiras. Pé da vida, mas também espantada pelo fato de ter sido desmascarada, ela pergunta: mas como é que o senhor descobriu que eu sou loira? Minha senhora, é muito fácil, isso aqui não é uma TV não, isso aqui é um micro-ondas. A professora pergunta pra Mariazinha: Mariazinha, qual é a profissão do seu pai? Ele é médico, professora, cura as pessoas. Muito bem. E você, Zezinho, qual é a profissão do seu pai? Ele é engenheiro, professora, projeta prédios e casas. Muito bem. E você, Joãozinho, o que é que seu pai faz? Aí Joãozinho ficou meio encabulado, ficou vermelho, abaixou a cabeça e respondeu com vergonha: professora, ele é stripper numa boate em Itaquera. Aí a professora disse: como é, Joãozinho? É, professora, ele tira a roupa pra um monte de homem ficar passando a mão lá nele e botando dinheiro na cueca dele. A professora, meio constrangida, encerrou a aula por ali, chamou Joãozinho do particular e disse: Joãozinho, é verdade o que você disse do seu pai? Ele me parecia uma pessoa tão séria e trabalhadora. Não, professora, na verdade ele é jogador do Corinthians, mas eu fiquei com vergonha de falar na frente dos meus colegas. Joãozinho chega em casa e vai logo falando pro pai: pai, o senhor conhece a piada do elefante? Não, meu filho, existe essa piada do elefante? Claro que não, né, pai? Elefante não pia. Final de ano, Joãozinho resolve escrever uma carta para o Papai Noel. Querido Papai Noel, fui um bom menino durante todo o ano. Gostaria de ganhar uma bicicleta. O menino olha o texto e, insatisfeito, amassa a folha e escreve novamente: Papai Noel, fui um bom menino durante a última semana. Por favor, mande-me uma bicicleta. Novamente, Joãozinho não se satisfaz. Pensa um pouco e vai até o presépio, pega o menino Jesus, tranca-o dentro de uma gaveta e volta a escrever: Virgem Maria, sequestrei seu filho. Se quiser vê-lo novamente, mande-me uma bicicleta. A mãe estava trabalhando na cozinha e escuta o filho brincar com um novo trem elétrico na sala. Ela escutou o trem parar e o filho dizer: todos os filhos de uma mãe que querem desembarcar, saia logo dessa merda, porque essa é a última vez que a gente vai parar. E todos os filhos de uma mãe que estavam voltando e desejam entrar nessa merda de trem, coloquem logo as bundas no trem agora, porque a gente vai sair agora nessa merda. A mãe foi até a sala e falou pro filho: olhe, nós não usamos esse tipo de linguagem aqui em casa. Vá para o seu quarto e fique lá 2 horas. Quando você voltar, pode brincar com o trem, mas só se usar uma língua adequada. 2 horas depois, o garoto sai do quarto e volta a brincar com seu trem. E logo a mãe escuta o trem parar e o menino diz: todos os passageiros que estão desembarcando do trem, por favor, lembre-se de levar os seus pertences pessoais. Agradecemos a todos por viajar conosco hoje e esperamos que tenham tido uma ótima viagem. Esperamos que vocês viajem conosco novamente. Ela escutou o pequeno garoto que continuava a falar: para aqueles que estão desembarcando, pedimos que acomodem suas malas embaixo dos assentos. Lembre-se que não há área para fumantes no trem. E o garoto adicionou: e para aqueles que estão irados por causa do atraso de 2 horas, reclame com a vaca que tá lá na cozinha.
A primeira e única viagem do Titanic, na véspera do grande desastre, um dos passageiros, Mr. M, o senhor de todos os sortilégios e azarilégios e príncipe dos dedos duros, resolveu fazer um show. Mas para o seu desespero, durante todo o espetáculo, um papagaio ficava antecipando o que o mágico ia fazer. Mr. M pegava a cartola e o papagaio emendava: Agora vem o coelho. Dito e feito, um coelho saía da cartola. Mr. M pegava um baralho e o papagaio: Agora vem um as de espada. E lá vinha o as de espada. Irritadíssimo, Mr. M tinha decidido terminar o espetáculo, quando de repente, pumba, o navio bate no iceberg. Já na água, flutuando sobre um dos destroços, o papagaio encontra Mr. M, nadando desesperadamente, e lhe diz: Caramba, essa de sumir com o navio eu não conhecia não, viu? Todo dia que o político passava na rua, o papagaio falava: Bom dia, filho da mãe. Todo dia que o homem passava, o papagaio falava a mesma frase. Um dia, cansado de ser xingado, perguntou para um morador daquela rua, porque sempre que ele passava, o papagaio xingava. E o morador disse: Desde que você virou político, não cumprimenta mais ninguém na vila, né? O homem, pensando nisso, no outro dia, quando passava pelo papagaio, ele cumprimentou o papagaio: Bom dia. E o papagaio lhe respondeu: Aprendeu, né, filho da mãe? Todo dia uma mulher passava em frente a uma loja de animais e havia lá um papagaio. E lá vinha a mulher e o papagaio. Calcinha preta, hein? A mulher ficou toda encabulada, como ele sabia, pura sorte. No outro dia lá vem a mulher e o papagaio. Calcinha vermelha, hein? E assim foi, até que um dia a mulher resolveu tirar à prova os talentos paranormais do bicho. E foi sem calcinha. E o papagaio? Sem calcinha, hein? A mulher, já com raiva, se depilou toda e foi sem calcinha passar na frente da loja. Quando o papagaio a viu, disse: Parabéns, passou no vestibular! Certo general estava passando numa trilha do quartel quando um papagaio que sempre ficava por lá falou: Continência, filho da mãe! Isso se repetiu durante 3 dias. No quarto dia o papagaio falou a mesma coisa e o general bravo disse: Papagaio, se você me xingar outra vez eu vou lhe depenar todo. E no dia seguinte o papagaio voltou a xingá-lo e o general não hesitou em depená-lo, conforme prometido. No dia seguinte o general passou pela mesma trilha e não ouviu nada e disse: Continência, papagaio. E o papagaio respondeu: Estou sem farda, filho da mãe! No tempo do presidente Lula, ele estava discursando para milhares de pessoas em São Paulo, quando de repente apareceu Jesus Cristo baixando lentamente do céu. Chegou ao lado de Lula e falou algo no ouvido dele. Então Lula dirigiu-se para a multidão e disse: Companheiros, o companheiro Jesus Cristo aqui quer dizer umas palavras para vocês. Então Jesus pegou e me disse: Povo brasileiro, não é verdade que este homem que tem barba como eu lhes deu pão do conhecimento da mesma forma que eu? Aí o povo disse: Sim! Não é verdade que assim como eu multipliquei os pães e peixes para dar para todos de comer, esse homem inventou fome zero para que todos pudessem se alimentar? Aí o povão respondeu: Sim! Não é verdade que assegurou tratamento médico e remédios para os pobres, assim como eu curei os enfermos? O povo gritou: Sim! Não é verdade que ele foi traído pelos companheiros de partido, assim como eu fui traído por Judas? E o povão gritou mais uma vez: Sim! Então o que é que vocês estão esperando para crucificar esse filho de uma mãe? Napoleão Bonaparte, durante as batalhas, sempre usava uma camisa de cor vermelha. Assim, se fosse ferido, os soldados não notariam o comandante ferido e continuariam a luta do mesmo jeito. 2 séculos depois, inspirado no grande general francês, Lula só usa calça marrom. Em uma missa especial para as crianças, o padre estava no confessionário pronto para ouvir as reclamações dos mini fiéis. Logo chega o primeiro e diz: Eu quebrei a vidraça do vizinho. Reze 10 Ave Marias e tome um pouco de água benta. Aí o menino saiu e obedeceu. Entrou o segundo pivete e o padre pegou e perguntou: E você, qual foi o seu pecado? Aí ele disse: Eu bati na minha irmãzinha. Aí o padre disse: Então reze 50 Ave Marias e tome um pouco de água benta. O garoto tomou água benta e saiu e ficou rezando. Chegou o terceiro garoto, aí o padre pegou e disse: E você, o que é que você fez? Aí ele disse: Eu mijei na água benta ontem à noite. Um homem chega ao supermercado e compra todos os ovos e tomates estragados que encontra. Intrigado, uma jovenzinha que atende o caixa pergunta: Por acaso o senhor vai assistir ao comício do presidente? Fala baixo, pô. Eu sou o presidente, tá ok?
Durante uma visita dessas demagógicas a um asilo de loucos, o presidente do Brasil pergunta ao diretor qual o critério para definir se um paciente está curado ou não. Bom, aqui nós enchemos uma banheira, oferecemos uma colher de chá e uma xícara e pedimos para que eles esvaziem a banheira. Eu já entendi. Uma pessoa normal ela usaria a xícara, que é maior? Não, uma pessoa normal tiraria da tampa do ralo. O senhor vai querer uma suíte presidencial para se instalar aqui? Um burro morreu bem de frente de uma igreja. Com uma semana depois, o corpo ainda estava lá. O padre resolveu reclamar com o prefeito. Oi, prefeito, tem um burro morto na frente da igreja, já tem quase uma semana. E o prefeito, grande adversário político do padre, alfinetou. Mas, padre, não é o senhor que tem a obrigação de cuidar dos mortos? Aí o padre, com toda a serenidade, respondeu: Sim, sou eu, mas também é minha obrigação avisar os parentes. Um cara estava dirigindo seu carro quando um policial abordou ele. Educadamente, o sujeito baixa o vidro e pergunta: O que foi que houve, seu guarda? Não sei se o senhor ficou sabendo, mas sequestraram o Severino Cavalcante. Os sequestradores estão pedindo 600 mil reais pelo resgate. E caso o dinheiro não seja pago, eles jogarão gasolina no Severino e queimarão vivo. Portanto, estão pedindo ajuda aos motoristas. O senhor gostaria de contribuir? E quanto na média a galera tá doando? Entre uns 5 a 6 litros. Uma loira muito chique chegou a um salão de beleza toda equipada com seu celular de última geração e fone no ouvido. Sentou na cadeira e disse: Não atrapalha não eu ficar ouvindo meus fones? Aí o cabeleireiro respondeu: Não, pode ficar, você é cliente privilegiada. Então o cabeleireiro começa a cortar o cabelo da loira quando de repente ele corta o fio do fone. Assustado, ele pensa que a cliente ia resmungar. Mas depois de muito tempo, a loira sem falar nada, ela começa a ficar roxa e desmaia no chão. Curioso, o cabeleireiro pega o fone, bota no ouvido, aperta o play e escuta: Inspira, respira, inspira, respira. Uma loira riquíssima resolve aprender a pilotar helicópteros e se inscreve em uma escola de pilotagem. Após as aulas teóricas e as práticas de voos com o instrutor, ela realiza o primeiro voo sozinha, com o instrutor monitorando o voo da torre de controle. Segundos após decolar e ainda a poucos metros do chão, a loira diz pelo rádio: Quem é que disse que loiras não sabem pilotar? Isso aqui é demais, eu estou adorando. Ela começa a ganhar altura, pega o rádio e avisa novamente: Isso é maravilhoso, a vista é linda, vou continuar subindo. Instantes depois, o instrutor ouve um estrondo e vê o helicóptero se espatifando no chão. Ele sai correndo da torre e consegue tirar a loira viva do aparelho. Quando o instrutor chegou lá, ele perguntou pra ela: Meu Deus, o que foi que aconteceu? Ah, professor, tava esquentando demais o motor, eu peguei e desliguei. Tava Joãozinho e Mariazinha brincando quando Mariazinha saiu correndo pra casa porque tinha menstruado pela primeira vez. Ela correu até Joãozinho e disse que estava saindo sangue. Joãozinho examinou e disse: Menino, foi grave, viu? Eu acho que arrancaram foi suas partes. Um certo dia, a casa de Joãozinho estava infestada de baratas e a mãe dele, não sabendo mais o que fazer para controlar a situação, disse para Joãozinho ir no supermercado comprar um remédio para matar a barata. E assim foi. Meia hora depois, Joãozinho volta com um mata-leão nas mãos. A mãe dele olha e diz: Meu filho, como é que é possível? Eu pedi para você comprar um mata-barata, olha o que é que você traz. Mas se isso mata leão, como é que isso não vai matar barata? Joãozinho foi fazer uma pescaria com seu pai. Quando chegou lá, começou o interrogatório de perguntas. Pai, como é que o peixe respira debaixo d'água? Não sei não, meu filho. 5 minutos depois, Joãozinho pegou e disse: Pai, por que é que os barcos não afundam? Não sei não, meu filho. 2 minutos depois, Joãozinho disse: Pai, por que é que o céu é azul? Não sei não, meu filho. Aí Joãozinho ficou por ali pensando e disse: Pai, o senhor não se incomoda de eu estar fazendo essas perguntas ao senhor, não? Claro que não, meu filho. Se você não me perguntar essas coisas, você nunca vai aprender nada, né? A mãe chegou pro filho e perguntou: Por que foi que você jogou tomate naquele menino? Ah, mãe, foi ele que começou. E por que você não me chamou? A senhora não tem uma boa pontaria, mãe, não ia acertar nenhuma. Todo mundo sabe que funcionário público adora trabalhar. Eles são reconhecidos pelo seu atendimento. Certo dia o cara ligou para o Palácio da Alvorada. Alô? Disse o funcionário todo mal-humorado: É da Secretaria da Educação? É sim, agora diga logo que merda que o senhor quer. Uma loira e um advogado estão sentados lado a lado num voo de São Paulo para Belém. De repente o advogado diz: Eu aprendi um jogo muito interessante aqui em São Paulo, você não quer jogar comigo? Não, moço, obrigado, eu só quero dormir mesmo.
e vira pro lado pra tirar uma soneca. Por favor, o jogo é muito fácil e bastante divertido. E como é esse jogo, moço? Bom, é assim, eu te faço uma pergunta e se você não souber a resposta, você me paga R$5. Aí depois é a sua vez. A loira pensou e disse: eu não estou interessada. Virando novamente pra tirar uma soneca. Ok, mas se você não souber a resposta, me paga R$5. E se eu não souber, eu te pago 500. A loira concordou e disse: tá bom, então vai, pode fazer a primeira pergunta. Qual é a distância exata entre a Lua e a Terra? A loira não sabia da resposta, abriu a bolsa, tirou R$5 e entregou ao advogado. Então ela perguntou: o que é que sobe a montanha com 3 pernas e desce com 4 pernas? O advogado pensou e pagou os R$500 para a loira. Muito obrigado, foi um prazer jogar com você. Ela disse isso e virou para tirar tão desejada soneca. O advogado irado olhou para ela e perguntou: mas qual é a resposta da sua pergunta? Então a loira abriu a bolsa, pegou R$5, pagou o advogado e voltou a dormir. Num domingo pela manhã, o homem cortava sua grama calmamente quando vê a sua vizinha loira e gostosa caminhando até a caixa do correio. Abriu e fechou com força e voltou furiosa para casa. O homem continuou lá parando a sua grama quando de repente a musa voltou. Ela caminhou bufando até a caixa do correio, abriu, socou e voltou para casa batendo o pé. Poucos minutos se passaram quando a loira aparece novamente com andar impaciente. Abre a caixa do correio, xinga, bate a caixa e volta irada. O homem, já bastante curioso com a situação, perguntou: alguma coisa errada, vizinha? Tá tudo errado, aquele meu computador estúpido não para de dizer que tem correspondência pra mim. Aí quando eu chegar aqui, nada. No ônibus, uma loira estava importunando a todos, tagarelando as mais terríveis banalidades. Quando o sujeito que estava próximo a ela teve uma brilhante ideia e entregou a ela um bilhete. Para o espanto de todos, a loira se entreteve com um pedaço de papel durante toda a viagem. Visivelmente aliviados, alguns dos passageiros foram agradecer o sujeito que conseguiu fazer ela parar de falar aquelas besteiras e perguntaram: afinal, o que era que estava escrito naquela folha que prendesse tanto a atenção daquela loira? Muito simples. Na frente estava escrito olha atrás e atrás estava escrito olha à frente. Num barzinho, o sujeito resolve abordar uma loira de uma maneira pouco natural. Nossa, como você é bela. Case-se comigo, eu te farei a mulher mais feliz do mundo. Por você atravessarei oceanos, escalarei montanhas, cruzarei fronteiras, descerei despenhadeiros, nadarei através das correntezas. A loira se levanta e vai mudando de lugar quando o cara pergunta pra ela: ei, moço, o que foi? Você não quer casar comigo não, é? Eu, hein? Pra que eu vou querer um marido que não para em casa? Um viajante andarilho estava desesperado por água. Caminhando pelo sertão debaixo de um baita calor e sedento, ele vê uma casinha bem humilde. Então ele decide bater. Daí surge um garotinho de uns 10 anos mais ou menos, com aquele barrigão cheio de verme e todo remelento. O viajante vira pro garoto e diz: olá, meu rapazinho, eu estou com muita sede. Será que você não poderia me arranjar um pouco de água? O garotinho diz que pode e sai correndo para dentro de casa. Poucos minutos depois, o menino volta com a cuia toda imunda e cheia d'água. O viajante, mesmo com nojo, acaba bebendo a água. Daí o garotinho pergunta: moça, a água tava boa? Tava sim, por quê? Né, porque tinha um rato morto dentro dessa cuia. O caba ficou irado e aos berros pegou e disse: ô seu moleque filho de uma mãe, eu devia quebrar essa cuia na sua cabeça. Moço, não faça isso não, pelo amor de Deus. Essa cuia é que minha mãe usa pra mijar dentro. A aeromoça oferece bebida a um gaúcho de Pelotas, que está sentado ao lado de uma freira dentro de um avião. O gaúcho pede um uísque escocês com gelo. A senhora também aceita o mesmo que ele, irmã? Pergunta a aeromoça religiosa. A freira fica indignada. Prefiro ser agarrada selvagemente por um homem de 2 metros de altura do que colocar uma gota de álcool na minha boca. O gaúcho escuta e devolve o uísque à aeromoça dizendo: te desculpa, eu não sabia que tinha essa opção. Também quero um homem de 2 metros de altura? Um ônibus de excursão levava freiras. Aí um bêbado para no ponto e dá sinal. Então o motorista para pra pegar o bêbado. O bêbado, muito folgado, começa a mexer com uma das freiras e a freira zangada reclama: o senhor sabia que o senhor vai pro inferno? E o bêbado assustado diz: para aí que eu peguei foi o ônibus errado. Duas freiras pedindo os donativos batem na porta de um cara. Um pão duro. De cara mais duro ainda atende. Pois não? Estamos pedindo auxílio. Nós somos as irmãs de Cristo. Ele analisa as freiras com os olhos e avalia. Irmã de Cristo mesmo? Puxa vida, como vocês estão conservadas.
Em um clube, 3 garotas espiavam pela janela do vestiário masculino. Elas estavam muito entusiasmadas vendo um homem pelado, mas pela fresta só dava pra ver da cintura pra baixo. De repente a morena comentou: "Eu tenho certeza que esse aí não é meu namorado." A amiga ruiva disse: "Eu também tenho certeza, o meu marido é que não é." E a outra loiríssima complementou: "Eu tenho 3 certezas, esse aí nem é seu namorado, nem é seu marido e nem é sócio desse clube." Um viajante caminha em uma região da África infestada de canibais. Repentinamente, no meio da mata, ele vê uma loja extremamente sofisticada, especializada em cérebros humanos. Ele entra na loja, vê o vendedor e diz: "Uma loja no meio da selva vendendo cérebros?" É a globalização, não dá pra ficar parado no tempo não, meu amigo. Tem que se especializar. "E quanto é que custa um cérebro?" Olha, depende. Cérebro de artista é R$10 o quilo. Cérebro de filósofo é 15. Cérebro de cientista sai por 20. E cérebro de loiro é 5.000 quilos. Eita danado, mas peraí. Como é que um cérebro de loiro é mais caro do que um cérebro de um cientista e de um filósofo? Tá certo isso? Você tá brincando? Você sabe quantas loiras precisa pra gente conseguir 1 quilo de cérebro? Lula queria um selo do Correio com a sua foto para marcar o primeiro aniversário de governo. Duda Mendonça achou uma boa ideia e executou o projeto. Lula aprovou e mandou o SCT fazer 10 milhões de selos. Quando o selo foi para as ruas, Lula ficou radiante, mas em poucos dias ele ficou furioso ao ouvir as reclamações generalizadas do que o selo não aderia aos envelopes. Convocaram imediatamente os responsáveis pela confecção e emissão do selo com a sua imagem, ordenada que os investigassem rigorosamente o assunto. Comissões, grupos, subgrupos, equipes pesquisaram nas gráficas e agências de correio de todo o país, ouviram usuários balconistas e finalmente desvendaram o que estava acontecendo. Conclusão do relatório: não há nada de errado com a qualidade dos selos. O problema é que a população estava cuspindo na cara do Lula ao invés de cuspir na parte de trás do selo. A caravana do governo seguia pelo interior do Piauí em vários carros, todo mundo disfarçado de povo. Lá pelas tantas, no meio do poeirão, bate aquela sede e o presidente manda parar junto à primeira casa no caminho para beber um pouco de água. Diante do pedido daqueles homens todos importantes, tudo doutor, a dona do casebre hospitaleira, como todo sertanejo, grita para um menino de 9 anos que estava sentado na porta: "Luiz Inácio, corre aqui, chegue, traga uma catemba e umas cuias pros doutor beber água." Aí o Lula, todo vaidoso, perguntou: "Eu vi que a senhora chamou o garotinho de Luiz Inácio. Ele tem esse nome em homenagem a alguém?" Aí ela, sem nunca imaginar que era o presidente em pessoa que tava ali, respondeu: "Não, doutor, na verdade o nome dele é Fernando Henrique. Mas é que ultimamente esse menino deu pra mentir e fazer tanta merda que a gente apelidou ele assim." Uma boa notícia petista, finalmente uma atitude positiva do PT. O Comitê Nacional do Partido dos Trabalhadores, o PT, anuncia que hoje estuda mudar o símbolo do partido. A estrela atual seria substituída por uma camisinha. O porta-voz do partido explicou que a camisinha reflete a melhor posição do partido atualmente. Ela aceita a inflação, para a produção, destrói as próximas gerações e protege os membros do governo enquanto eles te lascam. Você sabe qual é a diferença entre Deus e Lula? É que Deus sabe de tudo, né? E o Lula... Companheiro, eu não sei de nada, companheiro. Depois de dar à luz a um lindo bebê, a loira andava estabanada pelos corredores do hospital. Uma das enfermeiras viu e perguntou: "O que é que você está fazendo por aqui? Você deveria estar no seu quarto descansando." "Ah, eu queria uma lista telefônica urgente." "Mas pra que você quer uma lista telefônica?" "É porque eu quero achar um nome para o meu bebê." A enfermeira, muito paciente, disse: "Não, mas você não precisa fazer isso não. Nós vamos lhe dar um caderninho com todos os nomes e seus significados." "Não, você não tá entendendo não, moço. O nome eu já tenho. Agora eu quero encontrar um sobrenome." Em suas centúrias, Nostradamus descreveu com tanta exatidão que nos faz acreditar que ele conhecia o Lula. Fragmentos de um texto de Nostradamus: "E próximo do 3º ano do 3º milênio, uma besta barbuda descerá triunfante sobre o candango do hemisfério sul." O Brasil, né? "Espalhando desgraça e a miséria. A reforma da Previdência e tributária. Será conhecido por não possuir seus membros superiores totalmente completos." Cadê o dedinho? "Trará com ele uma corja.
Zé Disseu e companhia, né? Que dominará a extremidade das aves bicudas, os tucanos do PSDB, e implantará a barbárie por muitas datas sobre o povo tolo e leviano. É nós mesmo isso. Aquele governador candidato à reeleição estava em seu escritório quando a secretária chegou e avisou: governador, tem um eleitor seu cego aqui fora querendo lhe ver. Não, minha filha, aí já é demais. Diga pra ele que eu não tô fazendo milagre ainda não. Um belo dia, Pedrinho, Mariazinha e Joãozinho estavam conversando sobre o pai mais corajoso dos três. E Pedrinho disse: meu pai é mais corajoso do que o de vocês. Ele fez um safari na África e matou 3 elefantes, 10 jacarés, 5 leões e 2 tigres. Mariazinha pegou e disse: e o meu pai, ele é mais corajoso. Ele foi pra Amazônia, matou 2 leões, 2 sucuri de 15 metros e vários jacarés. Joãozinho começou a rir e perguntou: você já ouviu falar do Mar Morto? Aí todos confirmaram e disseram: sim. Pronto, pois foi meu pai que matou. A professorinha foi dar aula no primário de mini saia. Só que de repente bateu um vento e levantou a saia dela. Nervosa, ela se vira pros alunos e perguntou: Zequinha, o que foi que você viu? Só o joelhinho, professora. A professora disse: 1 semana de suspensão. E você, Julinho, o que foi que você viu? Professora, eu só vi sua coxa. 2 meses de suspensão. E você, Joãozinho, o que foi que você viu? Professora, não vou dizer não, porque se eu disser a gente só vai se ver ano que vem. Você sabe por que uma loira toma banho com chuveiro desligado? Porque no shampoo diz: para cabelos secos. A loira visita o médico para perder alguns quilos. Após um exame minucioso, o doutor receita a seguinte dieta: você pode comer normalmente por 2 dias, aí pula 1. Come normalmente mais 2 dias, pula outro, e assim por diante. Durante um mês inteiro, se seguir esse regime à risca, você vai perder uns 5 quilos. No início da semana, ela retorna pro médico 15 quilos mais magra. Incrível, vejo que você seguiu as minhas recomendações à risca, parabéns. Obrigado, doutor, mas fique sabendo que eu quase morri, viu? De fome? Não, de tanto pular. Joãozinho vinha voltando da aula de catecismo e pergunta pro pai: pai, por que que Jesus, quando ressuscitou, apareceu primeiro para as mulheres e não pros homens? Não sei não, meu filho. Eu acho que ele queria que a notícia se espalhasse mais depressa, né? A família estava toda reunida vendo uns álbuns antigos e lá tinha uma foto de um jovem elegante, simpático e muito bonito. Mariazinha se vira pra mãe e pergunta: mamãe, quem é esse homem tão bonito? É seu pai, Mariazinha. Então a garota chega bem pertinho da mãe e fala bem baixinho: e quem é esse gordo careca feio e chato que mora aqui com a gente? Você sabe por que a loira nunca faz gelo? Porque ela esqueceu a receita. Um dia Joãozinho estava na rua e viu uma criança dando um soco numa outra menor ainda. Aí Joãozinho olhou e disse: não é assim não. Desculpa, eu não faço mais não. Aí Joãozinho pegou e disse: é assim que se bate, ó.